Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Olá, pessoal! No nosso último encontro, nós ficamos de enviar o PowerPoint para vocês, para que vocês analisassem a sistematização do nosso encontro. E, além de enviar, então, os slides, eu decidi comentar alguns deles aqui com vocês, e é isso que eu vou fazer agora. Vou compartilhar a minha tela. E eu começo aqui relembrando que no nosso último encontro, nós tivemos o vídeo de uma aula realizada pelas professoras Ana Carolina, Águida e Andressa, da Rede Pública de Santo André, em que a turma eram crianças de 5 anos. Na ocasião, as professoras proporcionaram uma aula que a música estava envolvida, a experiência com a música estava envolvida, e as crianças deveriam juntar os materiais que tivessem em suas casas para produzir som e explorar esses diferentes sons, junto, inclusive, com uma música proposta pelas próprias professoras, que era a música Peixe Vivo. Nesta tela da sistematização, o que eu gostaria de destacar, nós conversamos algumas vezes no encontro sobre isso, que a música é uma forma de comunicação, é uma linguagem, as pessoas conseguem se expressar por meio da música e compreender as expressões por meio da música. E na nossa sociedade contemporânea, há uma dualidade em que emoção é uma coisa e razão é outra, e como se elas caminhassem separadas. E quando, na verdade, na música, por exemplo, essas duas coisas se fundem para realizar, para comunicar algo, para obter uma expressão. E com a discussão da educação integral, nós estamos vendo que essa dualidade, que essa inexistência da fusão entre emoção e razão, ela não existe, e que o ser humano ele precisa ser olhado como um todo. Então, a música vem também a serviço, tem esse papel dentro da escola de promover experiências em que a emoção e a razão também estejam unidas umas às outras. Por que música deve estar presente, então, desde a educação infantil? Afinal de contas, nós estamos discutindo a música na educação infantil. Então, por quê, né? Qual a razão dela estar aí? Primeiro que é um direito fundamental da criança apreciar, pensar e produzir a sua própria música. A música ela está presente na humanidade desde os tempos mais remotos. Nós temos poucos registros disso, porque os registros gravados, né, o som registrado, ele demorou para ser descoberta essa tecnologia, mas por meio da oralidade, por meio de passar de geração em geração, as músicas que um povo, uma comunidade produzia, nós temos conhecimentos que elas datam de tempos muito remotos. Então, se ela existe na nossa cultura, e a escola é esse espaço onde nós damos acesso à criança à cultura, o conhecimento musical, o acesso ao conhecimento musical é um dever nosso, né? Um dever de colocarmos isso no nosso planejamento desde a educação infantil, e também é um direito da criança. Mesmo para aquela criança que não vai seguir aprendendo música para ser um profissional da música. Porque tem muito disso, nós vemos as crianças, geralmente aquelas que os pais têm mais condições, sendo colocadas em escolas de música, inclusive para investir num futuro em que essa criança, essa pessoa, esse ser humano,
pode, inclusive, viver da música, aprender música para trabalhar com ela, mas não necessariamente isso, na verdade, não. Devemos pensar que vamos colocar a música nesse espaço de reflexão e de experiência apenas para formar músicos. Reconhecer a música produzida pela criança não é algo muito fácil. Nós comentamos um tanto disso durante as discussões acerca das aulas da aula das professoras, e que elas estavam fazendo muito bem isso, se esforçando para compreender os sons produzidos pelas crianças como música e produzindo os seus próprios sons também. E no artigo que embasa a nossa discussão, que se chama A Música da Criança, do Instituto Avisalá, que vocês leram na pré-aula, vocês leram antes do nosso encontro, há essa discussão muito pertinente em que nas artes plásticas a produção da criança é sempre muito respeitada e valorizada. Nós vemos uma pintura, mão livre, o uso de diversas cores, de uma garatuja, inclusive, com muito bons olhos. Mas não é a mesma coisa em relação com a música produzida pela criança. Eu me recordo de um relato de uma unidade de educação infantil que planejou um parque sonoro para as crianças, e as crianças toparam a ideia e começaram a produzir os sons, e foi muito interessante para as crianças e para as professoras que planejaram. Mas a vizinhança não entendia aquilo como música, ainda que o som não estivesse tão alto. Mas entendiam aquela produção como ruídos que incomodavam. E então, toda a escola precisou repensar a posição do parque sonoro, se ele iria continuar. É claro que a gente tem que pensar na comunidade ao redor, pensar se nós estamos conseguindo, né, integrar a comunidade e escola da melhor maneira possível. Mas também esse exemplo é uma expressão do quanto a gente ainda precisa tentar entender melhor esses sons, esses primeiros sons produzidos, essa primeira música que a criança produz desde a tenra infância. Aqui nós temos uma discussão do que é música, mas eu gostaria de destacar que o fazer musical da criança, ele está conectado com todo o seu corpo. Então, desde o primeiro planejamento das professoras, elas compartilharam conosco que elas pretendiam que fosse uma aula que movimentasse o corpo. E depois elas, então, foram refinando e trouxeram para um planejamento em que as crianças produziriam música. E uma das perguntas que nós poderíamos fazer é: será que houve uma grande mudança nesse planejamento? Será que o corpo que as professoras tanto intencionavam que as crianças mexessem, né, não foi realizado? Mas analisando, né, do ponto de vista de que a música ela é produzida pelo nosso corpo, é uma extensão aí do nosso corpo, em que o próprio artigo diz, né, a produção musical da criança está conectado com o seu todo, com o corpo, a imaginação, o intelecto, é como ela percebe o mundo e se relaciona com o tempo. E a autora ainda diz, esse é o benefício maior da educação musical, da experiência com a música. Então, podemos dizer que sim, que a continuidade do planejamento da aula das professoras, tudo que as crianças tiveram que mobilizar com seus próprios corpos para a produção da sua música, foi sim um alcance do primeiro objetivo das professoras de trabalhar com o corpo em movimento. No dia do nosso encontro, eu me lembro que este slide foi bastante comentado, mas eu trago ele aqui para nós analisarmos com mais calma ou olharmos mais uma vez para a contribuição de John Cage, um músico americano, que disse que é música o que eu escuto, e se eu escutar como música. Ele morava em Nova York,
num local bastante movimentado, em Manhattan, e ele dizia que tudo que ele ouvia, assim, para ele é música, porque ele decidia que aquilo era música, aqueles sons produzidos pela rua, pelos carros, pelas pessoas, era música para os seus ouvidos. E aí vem então a grande conclusão, que a música, ela se dá no nosso plano interno, embora seja feita externamente, por meio de instrumento, da voz, ela se torna música quando você escuta tal som como música. Nós temos hoje em dia nas redes sociais bastante brincadeira com gotas de água na pia, que formam ali, dão um ritmo que as pessoas cantam com esse ritmo, ou então máquinas de lavar roupa, que também produz ali uma percussão para que a pessoa cante em tempos, né, e pulso, que bastante sincronizados a ponto de você poder cantar junto, né, uma música. Eu acredito que esse também seja um bom exemplo de que depende do como a gente escuta esses sons. Aqui, nós trouxemos para vocês uma aula que eu e a professora Eliana demos no Centro de Mídias da Rede Estadual de São Paulo. E essa aula era de arte, a professora Eliana é professora de arte, eu a acompanhei tocando, cantando, eu e o filho dela participamos dessa aula, porque não é uma aula que tem uma interação direta com o público, ela foi veiculada pela cultura, pelo Centro de Mídias, que acaba sendo visto, acessado pelo aplicativo nos celulares das crianças da rede estadual, e foi para o Fundamental 1, mas que traz aqui alguns exemplos que nós podemos também pensar quais experiências poderiam ser adequadas, levadas para as crianças também da educação infantil. Aqui a gente tem um pequeno trecho que eu vou compartilhar com vocês. E hoje nós vamos mostrar para vocês que a música, ela está presente na vida de todo mundo e em vários lugares, né? Fala um pouquinho aí, Carol. Bom, desde a barriga da sua mãe, você já escutava sons. Escutava o barulho do coração dela, escutava os objetos que faziam sons ao redor de vocês, escutava as vozes das pessoas que estavam também ao redor. Então, a música, o som, os ritmos estão presentes na sua vida desde que você era um bebezinho. Pois é. E em vários lugares que você frequenta, e a música está sempre presente, né? Por exemplo, na sua escola, na sua religião, nas festas, nas propagandas. E o homem do gás? O homem da pamonha, vocês repararam o homem lá vendendo pamonha, né? Ele fica assim, olha a pamonha, vem comprar pamonha. Ou seja, tem música em todos os lugares, né? E lá onde você mora, aí na sua região, ainda tem esses carros aí vendendo um monte de coisa, né? Fruta, doce. E eles usam músicas, né, para chamar atenção, não é verdade? Como que é aí na sua região as musiquinhas que eles usam aí para vender? É diferente? Ou é igual essas aqui que eu cantei? Aliás, vou propor aqui um desafio, hein? Se você tivesse que inventar uma música para vender alguma coisa aí, por exemplo, o quê? Um sorvete, vamos dizer assim. Como é que seria essa música? Tem que chamar bastante atenção, hein, para todo mundo vir comprar o sorvete do seu carro. Vamos pensar em umas coisinhas aqui sobre a música? Carol, vamos lá, Carol. Você vai ser a minha entrevistada de hoje, hein? Qual é a música? E é para você responder aí de casa também, viu? Qual é a música que você mais gosta?
Olha, professora Eliana, eu tenho várias músicas que eu gosto. E elas sempre estão relacionadas à memória que eu tenho da minha mãe e da minha avó. E do meu pai também, que gostavam muito de música. Uma que eu posso dizer é Asa Branca e a outra é Luar do Sertão, que minha avó gostava muito de cantar. E vocês aí de casa? Tem alguma música na família de vocês que faz mais sentido para vocês, que vocês gostam e que anima a sua vida? Isso aí. Eu já ia perguntar o porquê que ela gosta dessa música, mas ela já explicou, né? Então, para vocês aí de casa, quando vocês pensarem assim, o porquê que eu gosto daquela música, já fica a outra reflexão, né? O que essa música te faz sentir, né? O porquê que você gosta tanto desta música, né? O que ela tem para te dizer, né? Carol, segunda pergunta. Alguma música que você não conhecia e você aprendeu na escola, na faculdade, ou na escola, você não conhecia e aprendeu lá? Professora, teve muitas músicas que eu aprendi na escola, desde a educação infantil, quando eu era bem pequenininha, até na faculdade, ou até mesmo fazendo o mestrado. Essas músicas têm relação com as professoras que eu tive, ou até mesmo com a cultura local do lugar onde eu estudava, onde eu estou estudando. Muito bem. E a última pergunta eu vou fazer para o Levi. Vamos lá, Levi. Presta bem atenção, que é para você aí de casa responder também, hein? Tem alguma música que você não gostava, porém, quando você aprendeu alguma coisa sobre ela na sua escola, você começou a gostar dela? Eu costumava não ser muito fã de samba, o que é estranho dizer para um brasileiro, normalmente é esse estereótipo que a gente tem. Mas eu conheci um pouquinho da história do samba, eu comecei a aprender sobre o que esse movimento todo passou, o que levou ele a ficar tão famoso para começar. E eu achei que era uma história muito interessante, principalmente que eu comecei a ouvir mais, os lugares que a gente vai costumam ter samba tocando, eu acabei gostando bastante. Aprendi a tocar um pouco também, o que deixou a experiência inteira muito mais legal, muito mais divertida. Não tem nada melhor do que participar de uma roda de samba. Olha só. Muito obrigada. O link para essa aula completa, essa e outras, nós vamos deixar para vocês no final dos slides. E algo que eu gostaria de comentar, além das ideias que podem ser emprestadas dessas aulas, é a forma. No ensino remoto, nem sempre nós conseguimos fazer uma aula síncrona, que é essa que a gente está ali com as crianças no tempo real, né, ou com crianças, pais ou professores, como nós fazemos nos nossos encontros síncronos, e que a gente, né, não é sempre que a gente consegue esse tipo de interação, né, ou às vezes, quando nós conseguimos, nem todas as crianças puderam estar online naquele momento. E uma forma de nós cercarmos, né, com todas as possibilidades as crianças para que a gente consiga levar as experiências que a escola planejou no ensino remoto para todas, é tentar fazer algo como as professoras de Santo André relataram para nós, colocar em diversos lugares, de diversas formas, essa proposta que nós queremos. Exemplo, nós podemos gravar uma aula que vai ser colocada lá na rede social da escola, no site, no blog da escola, mas essa aula é gravada, e não necessariamente aquela que foi feita com as crianças. Pode ser feita entre as professoras. Como vocês perceberam, nós tentamos bolar ali uma certa interação entre os participantes naquela aula, para que as crianças nas suas casas pudessem também entender as formas de participação, do diálogo, do tipo de resposta que nós esperávamos delas, e sempre tinha um convite para que aquela criança que estava assistindo
pudesse refletir sobre aquela mesma pergunta que foi direcionada para a professora Carol, direcionada para o Levi. Então, essa forma de organizar a aula pode ser feita por vocês também e colocada lá no site da escola, na rede social. E combinado um dia para que a aula síncrona seja desenvolvida com as crianças. Algumas crianças, algumas famílias só têm um celular, né, disponível nas suas casas, e muitas vezes, ou porque tem muitas crianças e aí cada uma precisa usar num determinado momento e não pode usar justamente no momento que a professora vai dar aquela aula, vai proporcionar aquela experiência, ou então o pai vai trabalhar e esse celular só volta às 6 horas da tarde para casa. Se nós só proporcionarmos aulas síncronas, né, as crianças que não têm condição de estar naquela hora, naquele dia ali disponível, elas vão perder. Mas se a gente consegue abraçar de todas as formas e colocar também um vídeo com uma experiência, né, sugerida, usando, vocês perceberam, assim como nas professoras de Santo André, aqui na nossa aula, é sempre pensando no contexto da pandemia, do ensino remoto, com as experiências que se tem lá nas casas das crianças, nas famílias das crianças. Como a professora Eliana pedia até para escutar o som do carro da pamonha, do gás, passando a música que é produzida por esses, né, essa venda desses produtos também. E ainda propõe para as crianças, como você produziria uma música para vender um sorvete ou qualquer outro artigo? Acho que essas ideias são ideias bacanas e que quando a gente mostra um vídeo como esse, é para que vocês também consigam extrair ideias para as experiências que vocês vão proporcionar para as crianças, aí na unidade de vocês. Dando continuidade, nessa tela nós temos a pergunta: como proporcionar experiências com a música na escola? Eu destaco aqui para vocês uma importante reflexão, que é preciso abrir um espaço para observar o que a criança faz. E isso é muito difícil quando se trabalha com o esquema em que o professor traz tudo pronto. É ele que ensina como cantar, é ele que ensina como imitar o bicho, é ele que ensina como fazer o gesto X. Esse tipo de postura não é só na aula de música que acontece, né? Nós temos também esse tipo de postura para a experiência, para a aula de qualquer conteúdo, de qualquer componente curricular, de qualquer experiência que se queira proporcionar para as crianças. Isso tem a ver com uma ideia de que ensinar é transmitir uma informação, um conhecimento, ou então até que aprender é simplesmente ver um modelo, decorar, absorver de alguma forma, abstrair aquele modelo e depois replicar. Nós não somos influenciados por isso à toa, porque na época em que nós estivemos nas escolas, quando nós aprendemos, era esse tipo de modelo de ensino e aprendizagem que imperava. Então, enquanto profissionais, nós trazemos também muito da experiência que nós tivemos enquanto alunos, enquanto estudantes. Só que nós somos profissionais em que a reflexão é uma palavra de ordem para nós. E uma reflexão para qualificar a prática mais ainda. Então, ao mesmo tempo que a gente traz essas experiências internalizadas e às vezes a gente desenvolve sem muita consciência, a gente também pode começar a planejar as nossas intervenções enquanto professores, educadores, de forma a valorizar primeiro as hipóteses das crianças, as experiências que elas trazem, a criação da criança, para depois a gente pensar em algum tipo de sistematização, de informação a ser prestada. Então, mediar, né, e equilibrar isso não é uma tarefa simples, mas ela é possível. Nós tivemos bons exemplos já nas intervenções que nós vimos desde as primeiras tematizações, dos primeiros encontros. Então,
é legal a gente pensar que música para criança não é só uma reprodução, ela também pode, e ela tenta reproduzir os sons, a música que ela ouviu, é uma primeira hipótese, mas depois ela também começa a criar a sua própria música. Acho que isso é uma coisa importante da gente ter no radar. E aqui, mais uma vez, em relação às hipóteses, aprendizagens e criações, como eu já disse, a criança tem essa memória auditiva, ela convive com pessoas que cantam, que dão uma referência de música, que tocam algum instrumento, elas interagem com pessoas que não são da sua família, mas na sociedade em geral, e quando ela pega um instrumento, pega um violão, por exemplo, ela tenta reproduzir aquilo que ela já ouviu. Essa é uma coisa, mas ela também pode criar e ela quer criar, né? Ela tem toda a capacidade para isso. Aqui no artigo, A Música da Criança, nós temos um exemplo, que é o exemplo do Vinícius, que conforme eles foram proporcionar uma experiência musical, cada criança tinha ali a missão de desenvolver ali um tipo de som ou um ritmo. O Vinícius, por exemplo, ele tinha que fazer um som que era um pen, 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 que para ele estava parecendo muito monótono, apenas marcando o pulso da música. Esse é um conceito que os profissionais da música que vocês têm aí na escola de vocês pode ajudar vocês a entenderem melhor, porque nós precisaríamos de um tempo a mais para explicar esse aspecto da música. Mas ele fez um pam, pararam, pam, pam, e deu um banho de ritmo, né? Como diz aí no artigo, improvisando, e pois o que o arranjo indicava, né? O arranjo já previsto indicava, era muito pobre para ele. Esse é um exemplo de que se tivesse numa aula em que a professora pensasse que só o que vale é o que ela disse para fazer, essa experiência não seria aproveitada, né? Não seria admirada, não seria apreciada. Mas não era o caso, então ali ele tinha toda liberdade para improvisar, para mostrar, inclusive ele não improvisa algo totalmente fora da casinha, né? Ele improvisa dentro daquilo que é possível, no contexto em que todos estão tocando um tipo de instrumento. Na nossa tematização, nós tivemos um caso parecido, que era o caso do Maurício. Foi uma última pergunta norteadora que não deu muito tempo da gente discutir, mas que eu pedi para vocês colocarem os olhos. As professoras pedem para que todos produzam seus sons, né, que toquem, mas o Maurício, ele produz algo num ritmo diferente que as outras crianças. Inclusive, ele colocou várias panelas, parecendo montar uma bateria. Então, quer dizer, essa criança tem uma experiência com a música e que talvez possa ser, né, explorada nas próximas aulas, nas próximas vivências que as professoras vão proporcionar. Então, essa era uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês em relação à criança Maurício. Bom, nós conversamos sobre isso no nosso encontro, se o professor não especialista pode realizar um trabalho de educação musical, as especialistas foram super bacanas de dizer que os professores que estão alinhados com os documentos curriculares, eles conseguem proporcionar experiências importantes na música para as crianças. Eu achei muito interessante a forma como elas abordaram isso. E eu gostaria de destacar também que quando a gente fala da educação infantil com todas as linguagens, né, que são possíveis de serem experienciadas pelas crianças, as 100 linguagens, como diz Malaguzzi, nós também temos que estar atentos que é preciso que nós, professores, estudemos todas essas linguagens e as formas de expressão e as condições didáticas que nós precisamos proporcionar para que elas realmente sejam experienciadas pelas crianças. Porque também não dá para a gente chegar só com o conhecimento do senso comum que a gente tem. Então, é importante, sim, ler artigos, se aproximar de profissionais que possam apoiar-nos. O artigo fala um tanto disso, né? A especialista fala que é importante aprender mais sobre, e algo que eu diria para vocês é que, observando o grande exemplo de Reggio Emília, eu analisei, junto com algumas outras colegas, a Kelly mesmo, em uma exposição, alguns registros de algumas professoras que, ao colher, né, as ideias das crianças para o desenvolvimento de alguns projetos, elas estudavam a fundo aquilo que as crianças iam pesquisar.
como se elas precisassem mesmo fazer uma redescoberta, descobrir também, do ponto de vista do adulto, do educador, as descobertas, as futuras descobertas que as crianças iriam fazer. Então, não é só uma coisa que a gente diz que é bonita e que, por ser bonito, pelas crianças serem sempre muito bem atendidas em Reggio Emília, que a gente vai tentar reproduzir algo parecido. Mas se a gente quer mesmo se basear, né, nessa experiência, acho que vale a pena olhar, por exemplo, para isso que eu relatei, que há um grande estudo em torno de todos os temas, as experiências que as professoras vão proporcionar para as crianças. Então, se eu decido que agora, né, por meio da escuta das crianças, da escuta das ideias das crianças, das investigações que elas pretendem, é um momento da gente explorar mais os ritmos, ou então até mesmo o pulso citado, como é que eu posso aprender mais sobre isso? Para que eu realmente possa dar as condições didáticas necessárias para que as crianças realmente experimentem, realmente aprendam e se desenvolvam com isso. Estou falando da música, mas nós poderíamos falar de todas as outras linguagens, né? Dar exemplos de todas as outras linguagens. Nós temos aqui, por último, uma outra aula que eu trago como sugestão para vocês. Essa é bastante interessante, porque ela é realizada com materiais também que se tem em casa, e vocês poderão acessar esse material. Vou passar um trechinho para vocês. E agora, a gente vai ensinar vocês a fazer uma brincadeira para família. Vocês vão, gente, pegar uma caixa, qualquer caixa. A gente fez aqui, ó, vou mostrar para vocês. A gente chamou isso daqui, ó, de caixa de dicas. Espera aí. Essa caixinha aqui, você pode pintar, decorar, colar coisas, deixar ela bem bonita. E dentro desta caixa, você vai colocar vários objetos que você tem. Sai pela casa aí procurando objetos. Aí, você reúne a sua família, coloca todo mundo aí. E cada objeto que você tira daqui de dentro, as pessoas têm que adivinhar uma música que tem esse objeto aqui. Tá bom? Vamos tentar? Então, vamos lá? Vamos lá, então, gente. Já decorei a minha caixinha. Gostaram? Tá bonita? E coloquei um monte de coisa aqui dentro, hein? Assim que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Gente, sai catando objeto aí, põe aqui dentro. Vale brinquedo, utensílios. Só pergunta para sua mãe se você pode pegar primeiro. Muito importante. Então, vamos lá. Tanã, tanã. O que nós temos aqui primeiro? Olha só. Que objeto é esse, gente? O que é isso aqui? Isso parece uma canoa. Isso é uma canoa? Isso é uma canoa. Que música que tem canoa? Olha, já demos uma bela dica, hein? Logo na entrada aqui da nossa aula. Professora, eu acho que eu conheço uma. Você conhece? Conheço. E você aí de casa conhece? Que música que tem canoa, gente? Vamos lá? A canoa virou por deixá-la virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Muito bem. Vamos ver o que mais que tem aqui dentro desta caixinha. Atenção. Atenção, atenção.
Olá, olá, peraí. Opa. Olá. Uma rosa. Que música que você lembra aí na sua casa que tem uma rosa? Uma rosa. Conhece, Levi? Que música que tem uma rosa? Tem algum cravo nessa caixa também? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Muito bom. Você acertou aí de casa? Vamos ver o que mais que a gente encontra aqui. Nossa, gente, tem um negócio aqui muito legal. Vamos ver. Ó lá, atenção. Ó lá. Tá saindo aqui, ó. Vamos ver. Olha, gente, que coisa mais fofa. Atenção. Um cachorrinho. Olha só. Um cachorrinho. Que música que tem cachorrinho? Eu não sei. Eu não sei, gente. Vocês sabem? Cachorrinho. Esses cachorrinhos pequenininhos só Eles ficam latem latindo. demais, né? Vocês sabem aí, gente? Eu não sei, não. Isso aí eu não sei, não. Você sabe, Carol? Cachorrinho está olha latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. Canta comigo? Esquindolele, esquindolele, lá, esquindolele, não sou eu que caio lá. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. Osquindolele, Osquindolele, lá, osquindolele, não sou eu quem caio lá. Muito bem, não é que tinha mesmo uma música de cachorrinho, hein? Essa eu achei que vocês estavam me enganando. Olha só. O que é isso, gente? Um sapo? Sapo cururu Na beira do rio, Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. Fazendo rendinha maninha para o casamento. Muito bem. E peraí, gente, tem um negócio aqui que eu não sei o que é isso aqui, não. Peraí. O que é isso, gente? Pedrinhas brilhantes. São pedrinhas de brilhantes. Que música vocês acham que tem pedrinhas de brilhantes? Eu acho que eu sei uma. Você sabe, Carol? Qual? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor,
passar. Nessa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas e brilhante para o meu amor passar. Bom, pessoal, essas eram as contribuições que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que nós possamos ter ajudado aí vocês a planejarem também a ação educativa aí na unidade escolar de cada um de vocês, no SEI e nas escolas em geral.